Pessoal, vamos fazer o primeiro exercício de hoje. Eu vou relembrar agora a distância entre dois pontos. O exercício, ele me deu o ponto A e me deu o ponto B. E o objetivo é saber quanto que vale a distância entre esses dois pontos. Não há necessidade de fazer o plano cartesiano e a representação gráfica, mas eu vou fazer porque eu estou estudando com vocês. Ponto A, x vale 2, y vale 7. Marque aí no plano cartesiano, x2, y7. X vale 2, 1, 2, y7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 e 7. Esse ponto eu vou chamá-lo de A. E o ponto B? O ponto B é 7 para x, 7 para y. 7, 7. 7 para x, 3, 4, 5, 6, 7 para x. E 7 para o y. Sobe, sobe, sobe e encontra o 7 do y. Este ponto é o ponto B. O que o exercício pede? É a distância de A até B. Aqui, ó. Tá vendo esse vermelhinho? Se você tiver uma caneta de outra cor, faça como eu fiz. Eu quero saber quanto que vale esse vermelhinho aqui. A distância do ponto A para o ponto B. Não sei se você vai se lembrar, mas eu já disse para vocês assim: perceba que se eu tiver valores iguais do y, os valores do y são os mesmos. O y não sai do lugar, tanto no ponto A quanto no ponto B. O y vale quanto? 7. O y não sai do lugar. Então, para você achar a distância de A até B, basta você diminuir os valores que mudam, que são os valores de x. Já que o y não saiu do lugar, para você achar a distância, é só diminuir os valores que mudam, que são os valores de x. Distância de A para B será a posição final do x, que é o 7, menos a inicial, que é 2. Então, ao substituir aqui, nós temos 7 menos 2, 5. Entendi. Você falou que no ponto A o y vale 7 e no ponto B também vale 7. Então o y nem se mexeu. Eu estou percebendo que só os valores do x que mudaram. Então, para calcular a distância, basta diminuir os valores que mudam. São os valores de x. Mas espera aí. Tem um outro jeito de fazer esse exercício. E o outro jeito é usando a fórmula que vocês estudaram. Com essa fórmula, você consegue calcular qualquer distância entre dois pontos, de qualquer exercício. Lembra da fórmula? Distância de A para B é raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Qual é a vantagem da fórmula? É que com a fórmula eu calculo a distância entre quaisquer dois pontos, sejam eles quais sejam, tá? Então é bom você fazer também. xb, vem aqui e me ajuda. Quanto que vale o x do ponto B? X do ponto B, lá no ponto B, o seu x vale 7. Menos x do ponto A. Eu estou vendo que lá no ponto A o seu x vale 2. 7 menos 2 ao quadrado. Mais
YB menos YA. Quanto que vale lá no pontinho B o valor do seu Y? 7. Menos YA. Quanto que vale lá no pontinho A o seu Y? 7 também. Fecha e eleva o quadrado. Será que vai dar 5 mesmo? Vamos ver? Distância entre os pontos A e B será a raiz quadrada de 7 menos 2 é 5 ao quadrado, mais 7 menos 7 é 0 ao quadrado, que é 0, nem precisava colocar. Então, a distância entre os pontos A e B será a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 25. 0 ao quadrado é 0, nem vou sofrer com 0. E a raiz quadrada de 25 é 5. Então, veja que o resultado foi igual. Então, quero que você faça também utilizando a fórmula, porque utilizando a fórmula, você resolve qualquer exercício, seja lá quais forem os 2 pontos. Ele te deu qualquer 2 pontos. Você usa a fórmula e ela te permite calcular a distância entre eles, sejam quais sejam, tá? Quaisquer um. Corrija. Continuando, vamos para a questão número 2. Dados os pontos A e B, ele te deu os 2 pontos. O ponto médio do segmento AB é... espera aí. Então, quer dizer que eu tenho ponto A, quer dizer que eu tenho ponto B. Agora, a palavra-chave não é distância, não. Agora, é ponto médio. A matéria muda, não é distância entre 2 pontos. Ele me deu ponto A, 4 e 5? Sim. X vale 4, 1, 2, 3, 4. O Y vale 5, 1, 2, 3, 4, 5. 4 e 5 quer dizer o X vale 4 e o Y vale 5. Esse é o nosso A, ponto A. E ele deu o ponto B, é 8 para X, 7 para o Y. X vale 8. 5, 6, 7, 8 para X, 7 para Y, 6, 7 para Y, 8 para X, 7 para Y. Este é o nosso ponto B. Aí ele fala assim, eu quero o ponto médio do segmento AB. Segmento AB quer dizer que eu saio de A e chego em B. Eu tenho ponto inicial, Anápolis. Tenho ponto final, Brasília. Eu quero saber qual que é o ponto central, aquele ponto que está exatamente no meio. Calcule o ponto médio, vou chamar de N. É ponto médio, então vou fazer uma média. Lembra dessa aula? Você escreve x médio, a gente vai achar agora, é o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2, que é uma média. Então, você soma os 2 valores de x e divida por 2. X médio é XA. Quanto vale o x do ponto A? O x do ponto A vale 4. Mas, quanto vale o x do ponto B? Vale 8, dividido por 2. Agora ficou fácil. Ponto médio, soma os 2 valores de x, divida por 2. 4 mais 8 não é 12? Divida por 2 dará 6. Acabei de achar. Olha aqui, o x do ponto médio é 6. Realmente, o 6 está exatamente no meio, entre o 4 e o 8. Exatamente no meio.
Aqui você tem o 4, 5, 6, 7, 8. Veja que o 6 está exatamente no meio. É o x médio. Agora eu preciso que você ache o y médio. Acha o y médio com o mesmo raciocínio. Faça isso. Eu quero que você pegue o y médio como sendo o YA mais o YB somados e divididos por 2. É só fazer uma média. Y médio será, quanto vale o Y do ponto A? 5, olha ele aqui, ó, o Y de A. Mas e o Y de B? O Y de B é 7. Soma os dois e divida por 2. Então, o y médio será 5 mais 7, 12, dividido por 2, que dará 6. Ah, então olha aqui. Pior que dá certo mesmo, né? Vamos brincar um pouquinho. O y médio é 6, ó, confere. 5, 6, 7. Olha aqui, o y do ponto médio, 6, está exatamente entre o 5 e o 7. Aí a resposta que eu quero é essa aqui, ó. O ponto médio será x valendo 6 e o y valendo 6. Coincidência, não é sempre que são valores iguais para x e y, não. Então, copie. Então vamos continuar. Copie a questão número 3 e vamos fazer. Determine o baricentro de um triângulo ABC de vértices A, B e C. Ele está dizendo que você tem o pontinho A, você tem o pontinho B e o pontinho C. E o exercício disse que você forma com esses 3 pontos o quê? O triângulo ABC. Você formou um triângulo ABC. Esse desenho rápido se chama esboço. Mas se você quiser fazer o desenho verdadeiro correspondente aos pontos, você faz um plano cartesiano aí. Marca no eixo X e o eixo Y. Mas não há necessidade. Só relembrando, o que é baricentro mesmo? Ah, espera aí. Antes de falar sobre baricentro, eu preciso lembrar o que é mediana. Mediana lembra meio, não lembra? Mediana é quando você sai do vértice A até o ponto médio do lado oposto a ele. Saia do vértice B até o ponto médio do lado oposto a B. A, saia do vértice C até o ponto médio do lado oposto a C. São 3 medianas. O encontro das 3 é o ponto G, chamado de baricentro. Então, o baricentro é o encontro das 3 medianas. Como é que a gente fez isso durante as aulas? O cálculo desse ponto de encontro, que é o ponto de baricentro. Ah, agora o triângulo eu tenho 3 pontos. Então, para achar o x do baricentro, você escreve xg, é o x do ponto A, mais o x do ponto B, mais o x do ponto C, somados 3 valores, já que é um triângulo formado por 3 pontos, e divida por 3. Ah, a gente lembra, a gente estudou essa matéria. Da mesma forma que eu calculei o x, você vai calcular também o y. Faça aí com o y. O YG, o y do baricentro, que é o encontro das 3 medianas, será YA mais YB mais YC, somados e divididos por 3. Então eu escrevo xg
G é igual a x do ponto A. Quanto vale o x do ponto A? É 0. É só você olhar no exercício, hein? X do ponto A é 0. X do ponto B. X do ponto B é 2. Estou colhendo as informações. Mas x do ponto C, menos 8. Soma os 3 e divida por 3. Então, eu tenho xg, x do baricentro é menos 8 mais 2. Você me deve 8 e pagou 2. Vai ficar devendo 6. Menos 6. Divida por 3. Xg, x do baricentro, é menos 6 dividido por 3, menos 2. Eu vou fazer o cálculo também do y. Você deve achar o ponto de baricentro. Como é um ponto, você tem o seu x e o seu y. Então, faça YG. Y do baricentro é o y de A. Olha aqui o y de A, ó, é menos 10. Mais o y de B, vá atrás do y de B, olha ele aqui, menos 4. Mais o y de C, olha o y do ponto C, menos 1. É só colher as informações com calma. Somo e divido por 3. Então, eu tenho YG é igual a... Pessoal, menos 10, menos 4, menos 1. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Menos 10, menos 4 dá menos 14. Menos 14, menos 1 dá menos 15. Divida por 3, o YG, que é o Y do baricentro, é menos 15, divida por 3, menos 5. Qual é a resposta que eu quero? É G, baricentro, G, será o seu X, menos 2, e o seu Y, menos 5. Certinho? Terminando a aula de hoje, vamos para o exercício número 4, que diz assim, olha, determine o valor de x, descubra qual deve ser o valor de x para que os pontos sejam colineares, alinhados. Colineares é a mesma coisa, são pontos que pertencem a uma mesma reta. Ele está dizendo que o ponto A, que eu conheço bem, 2 e menos 1. O ponto B, que eu não conheço o seu x, veja, x e 9, eu não tenho o seu x ainda. E o ponto C, x e 1, também não conheço o ponto C, o valor do x. Ele falou, olha, esses pontos são colineares, eles são alinhados, eles pertencem a uma mesma reta. Mas para isso, qual deve ser o valor do x? Qual é o númerozinho que eu devo completar o ponto B e o ponto C? Qual deve ser o valor do x para que eles pertençam à mesma reta? Quem vem estudando sabe que os pontos são colineares quando o determinante entre eles é igual a 0. O determinante é igual a 0. Significa que os pontos são alinhados, são colineares. Olha, o ponto A é 2 e menos 1. Olha para o ponto B, x e 9. Olha para o ponto C, é x e 1. Vamos montar uma matriz de ordem 3, igual aos meninos da segunda série. Eu lembro da semana passada que a terceira coluna era composta por 1. Só para a gente montar uma matriz de ordem 3. 3 linhas, 3 colunas.
Ah, mas sempre eu vou completar a terceira coluna com 1? Sim, porque multiplicar por 1 não altera o resultado. E como que eu calculava lá no segundo ano, lá na segunda série, o determinante de uma matriz de ordem 3, usando a regrinha de Sarri, em que os meninos repetem as duas primeiras colunas, 2x e x, repetia a primeira, menos 1, 9, 1, repetia a segunda, menos 1, 9, 1. Aí, depois que você repetir as duas primeiras colunas, você vai igualar o determinante a 0, porque o exercício falou que os 3 pontos já são alinhados. Então, o determinante entre eles, a gente já sabe que vai dar 0. Lembra da brincadeira da semana passada? Você vai sair pegando de 3 em 3. Lembra aí dos velhos tempos em que você saía à noite pegando de 3 em 3. Faça isso. 2 vezes 9, 18. 18 vezes 1, 18. Não que eu fazia isso, nunca fui de sair, tá? Depois você vai sair pegando de 3 em 3. A segunda diagonal. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes x é menos x. Ah, eu tenho que multiplicar, né? Sim. Veja que você tem nessa diagonal aqui só um sinal negativo. Então, a resposta será negativa. Aí você multiplica 1 vezes 1, 1 vezes x, x. Aqui é tudo positivo. Dá uma olhada no quadro. 1, x e 1. Ah, é só multiplicar que vai dar positivo. 1 vezes x, x. X vezes 1, x. Positivo. Não tem sinal, positivo. Lembra da brincadeira? Primeiro você vai pegando de 3 em 3, menos, esse menos sempre haverá, é da volta. Depois você volta. Vamos fazer a volta? Volta pegando os valores de 3 em 3, sempre de 3 em 3. Vamos lá. Voltando de 3 em 3, menos 1, x e 1. Só tem um sinal negativo, a resposta vai dar negativo. Menos 1 vezes x, x vezes 1, x. Continua voltando, volta aí junto comigo, ó. 2, 1 e 1, tudo positivo, vai dar positivo. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Vamos voltar, olha aqui no quadro, vamos fechando, ó. 1, 9x. 1 vezes 9, 9. 9 vezes x, 9x. Positivo, mais 9x. Não esquece de igualar a 0, porque o exercício disse que os pontos são colineares, são alinhados. Daí para frente é só continha, uma equação do primeiro grau. Faça aí a continha. Vamos lá? Só vou apagar um pouquinho para sobrar mais espaço aqui. Vamos lá. Você tem 18 e aqui você tem menos x, olha aqui, mais x. Você deve x e pagou x, zerou, pode contar. Tipo menos 5 mais 5 não dá 0? Menos x mais x dá 0, zerou. E o que significa esse menos da volta? Significa que você troca o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Menos x vira mais x. 1 mais 2 vira menos 2. E o mais 9x vira menos 9x. Igual a 0. Por favor, lembre-se disso.
O menos da volta troca o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Quem era negativo vira positivo e quem era positivo vira negativo. Lembra que o professor dizia para vocês lá no ensino fundamental? Você vai fazer quem tem X com quem tem X. Cuidado com isso. Semelhantes. X menos 9x. X menos 9x vai dar menos 8x. E você vai fazer a conta de quem não tem X, de quem não tem X, 18, com quem não tem X menos 2. 18 menos 2 dá 16, igual a 0. Para terminar, você vai deixar quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Então faça isso. Agora eu quero que você deixe o X sozinho. Você vai fazer, para terminar, menos 8x igual a 16. Vai para o segundo membro, menos 16. Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Então, terminando aqui, quero deixar o X sozinho para terminar a conta. Quem está multiplicando o X? O menos 8 vai descer dividindo. Para deixar o X sozinho, nós teremos menos 16 dividido por menos 8. O inverso da multiplicação é a divisão. Menos dividido por menos, mais 16 dividido por 8, 2. A resposta é x tem que valer 2 para que o determinante da minha matriz seja 0 e os pontos alinhadinhos. Então, olha aqui, o ponto B é x e 9, você pode escrever que o ponto B então é 2 e 9. O ponto C é x e 1, você pode escrever que o ponto C será 2 e 1. O que eu queria que você fizesse? Eu queria que você fizesse o plano cartesiano já com os valores de x que eu achei para o ponto B e C, que é 2. Você vai perceber que ao ligar os 3 pontos no plano cartesiano, eles vão formar uma reta. Se você puder fazer isso, tá bom? Só de curiosidade, mas não há necessidade, era só achar o valor de x valendo 2 para que eles sejam alinhados. Então, obrigado, até mais.